Ah, é confirmado isso, tá? É uma semana só de férias pra vocês. Uma semana só. Eles nos mandaram o calendário de julho só. Uma É semana triste, só. podia ser 2, né? Podia. O que tu vai fazer com as tuas férias, senhor? Ih, rapaz, eu queria viajar, né? Aí eu convidei minha esposa para dar uma volta. Pra gente sujar o carro em algum lugar, atolar ele, quebrar ele em algum lugar, né? Você Vocês trabalha, sabem... porque vocês sabem que eu faço séries de campo disfarçado de passeio romântico, né? Então eu tô sempre inventando alguma coisa. Aí eu falei pra minha esposa, vamos dar uma banda e tal. Ela disse que tem muito trabalho para fazer, tem isso, tem aquilo, não vai dar. Mas eu vou inventar alguma coisa, cara. Vou lavar o meu carro, tá sujo pra caramba, né? Tem um tapete aqui de casa para lavar. Devolvo pro meu pai, faço uns dias lá, né? Tem um Fuca do meu sogro, que eu prometi para ele que ia lavar também. Vou fazer essas mãos aí, né, cara? E tu é Vou limpar a procrastinador, casa. senhor? Oi? Coisa Tu é boa, senhor. procrastinador, tu vai procrastinar essas tarefas pela metade do tempo e daí no outra metade tu vai fazer todas Não, elas. não, 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 pior que não, eu consigo. Pior que eu consigo fazer, assim, eu gosto, né? Negócio de lavar carro, por exemplo, eu adoro, caramba, né? Passo o dia, assim, né? Cara, eu sou bem chatinho, assim. Eu gosto, né? Pra caramba desse negócio de carro, então eu vou ficar lá lavando lá, cantinho por cantinho lá, eu gosto pra caramba, Ah, meu pai é tá? assim. É um saco. Eu amo, eu amo, eu amo. Não pode encostar um dedo no carro. Não, no vidro, lá de dentro, tem a pau, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Bruna, até me lembrou esse fim de semana, ela pegou e escreveu "Eu te amo" dentro do vidro, assim, o carro ficava embaçado. E eu, puto, bravo, né? Que merda, vou ter que limpar essa bosta amanhã, né? Aí acordei de manhã, no outro dia, no domingo de manhã, peguei um pano com veja, fui limpando com raiva, esses dedos mirecados aqui no vidro, né? Eu, putaço, agora já relaxei um pouco mais, né? A Vanessa que lava o meu carro. Eu lavo, não tem problema, né? Pagando bem, que não tem, né? Mas eu já lavei carro, sabia, gente, por dinheiro. Teve uma época, tava mal de grana, nossa, perdidaço, assim. Aí o que eu fazia? Eu lavava o carro lá da galera lá do bairro, lá. Aí eu ia de bicicleta, olha o que eu fazia. Eu ia de bicicleta até a casa da pessoa, deixava minha bicicleta lá e pegava o carro da pessoa. Aí eu ia até a casa do meu pai, né? Eu morava, aí lavava o carro lá, depois eu levava o carro de volta e pegava minha bicicleta. Mas não fiquei sem dinheiro. É Vou uma se mão, catar. senhor Mouse. Não fico sem dinheiro, cara. Eu fazia isso, fazia telebusca e teleentrega de bicicleta. Economiza Fazia... gasolina, senhor. Não, mas eu tinha meu carro, né? Mas aí aliás, não, nessa época eu não tinha meu carro, não. Aí eu fazia isso, eu ia de bicicleta, pegava o carro da pessoa, deixava a bicicleta lá, na garagem do lugar da pessoa, trocava no carro da bicicleta. Mas nunca me mexei, assim, né? Nunca me mexei. Gente, vamos lá então. Seguinte, meus queridos, meus consagrados, eu tava vendo aqui o livro, eu sei que, eu sei, tá bom, sei que vocês têm livro, tá? Alguns de vocês não têm livro. Mas eu tava lendo aqui, eu dei elementos e fatores climáticos, terminei, massas de ar também. Vocês lembram aí da semana passada? Eu não lembro se eu parei, onde é Senhor, que eu eu sei que parei. terminou, mas aí agora o que a gente estava vendo? Eu acho Nem que era lembro elemento. agora. Era climatologia, né? Foi de clima ou não? Não lembro se é clima que eu tô Alô, falando com senhor. você. Falei de climatologia, né? Sim. Tá. Urbanização eu dei para vocês, né? Só os problemas urbanos que eu não dei ainda, sobre o momento. E aí, climatologia, geografia urbana eu dei, falando sobre região metropolitana, a urbanização brasileira, isso eu lembro. Aí depois eu entrei em diferenças de tempo e clima, deve fazer aquela piada infame, né? Da diferença de tempo e clima, vocês lembram disso? E aí, então, eu terminei climatologia, correto? E aí, então, eu tenho que entrar em tipos de clima. Senhores, é isso mesmo? Eu acho que sim. Eu me lembro da piada infame. Sim, senhor. A piada infame vocês lembram, né? Viu? Sim. Marquei a vida de vocês. Ou estraguei, né? Sou terrível, né? Só me lembro do que não presta. Mas esse é legal. Quando a gente... Eu também, assim, na época do colégio, né, cara? Também só lembrava do que não prestava, pra você falar pra nós. Ô, senhor, eu Né? saí do colégio em 2014. Da onde? Do colégio em 2014. Eu Vou fazer saí... 27. Mas 27, cara. Pô, Pô,
Ah, legal, legal, não. Eu entrei na faculdade com 29, tá, gente? Então não é problema nenhum, tá? Eu entrei na faculdade com 29 e não me arrependo. É bom ouvir Sabe por, isso. sabe por quê, cara? Porque eu entrei mais consciente, eu entrei mais maduro. Então eu entrei mais focado, entendeu? Eu entrei assim com sangue nos olhos, cara. Eu falei, cara, eu vou entrar nessa merda agora, vou sair o mais rápido possível, entendeu? Então eu não minha preocupação é deixar a nota alta, fazer os trabalhos, Eu tá espero ligado? entrar com 20 só. Então, tomara que dê certo. Mas não se esqueça que a expectativa de vida vai ter para 80 anos. Então vai com calma, tá? Não precisa Vai ter eu pressa. saber se eu vou viver tudo isso. Nem sei nem se eu quero. Fumando derby também, fim de semana, também é foda, né? Daí não tem condições, Ah, né? sou derby nunca. Vamos lá, conecta. Vamos abrir aqui a aula de tipos de clima. Deixa eu ver se onde é que tá isso. Tá aqui. Eu acho que tá só em PDF. Mas pode ser, né? Eu posso abrir em PDF para vocês, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que tá na pasta do Conecta. Eu acho que é. A Vanessa é modelo pra gente, porque ela já tá na segunda graduação. Rumo à segunda graduação dela. Ela é demais. Sim, claro que é. Nossa, maravilhoso. Vanessa, vai falando aqui já. Desculpa te perguntar assim, se for muito Oi, Sor. invasivo. Assim. Eu sou formada em odonto já. Cara, que demais. Ah, sim, claro, obviamente. Mas nunca tive coragem de perguntar. Claro, né? Eu já vi isso já no teu Instagram ali, né? Uhum. Tá, Ela é e aí, demais, né? Ser corajosa. muito, muito. E aí, o que tu tá Sim, Sor, fazendo e agora eu agora? vou ter um filho, Sor. No meio... Fiquei sabendo também, né? As redes sociais entregam. Ai, Parabéns. meu Deus do céu. Parabéns. Já abri uma conta no exterior já? Pra Então, tirar a teu... gente tá fazendo isso. Uma vez eu vi uma piada, não sei se é verdade, tá, gente? Que a criança, até completar, né? Dependendo da classe da pessoa, obviamente, né? Mas a criança pode chegar até os 18 anos a ter um custo de R$ 1 milhão. Uhum, já vi esse... É um estudo, né? Nossa, Tem um só por que estudo que não disso. fizeram isso pra mim? R$ 1 milhão. Tu tem R$ 1 milhão? Quem, Não, eu, Sor? Não, eu tô falando assim, qualquer um. Ninguém tem, né, cara? A gente, né? É que, na verdade, tu tem os gastos, né? Tipo, por exemplo, tu vai gastando, tu não vai vendo, né? Tu vai dando educação, tu vai dando a saúde, daí com o tempo, óbvio que tu vai gastar isso, né? Nossos pais provavelmente gastaram, talvez não isso, porque a gente hoje tem uma inflação muito maior, né? Sim, sim, sim. Mas, e cada vez que tu vai subindo o teu nível social também, diferente dos teus pais ali, tu vai adquirindo e querendo Aumenta o mais custo. coisas, né? Aumenta o custo, é verdade. Aumenta o teu Mas custo. eu tava conversando com uma prima minha, ela tem a minha idade, ela tem 40, tá? E ela tem um gurizinho que deve estar agora com seus 10. 10, eu acho que é 10, tá? O Vicente. E ela teve aqui em casa um dia, né? E aí a gente tava conversando, e ela falou que ser mãe, ser pais, né? Na verdade, mãe e pai, né? Tu esquece a tua prioridade. Então, por exemplo, assim, ó. Tu tá precisando de um calçado. Né, tá precisando de um calçado. Tu pode postergar um pouco. Né? Tu pode, depois eu compro, vou ver quando entrar o dinheiro. Vou comprar mais no meio do ano, vou esperar uma promoção e tal. Na criança não tem essa. Na criança tu não tem isso. Na criança, assim, a criança precisando de fralda, tu tem que comprar fralda. A criança precisando de roupa, tu tem que comprar roupa. Tem que comprar tênis, tem que comprar. Então, a criança é imediatista, porque tu não pode esperar para dar para a criança. É diferente da gente. Se eu preciso comprar uma roupa, eu posso postergar, mas a criança não pode. Porque essa criança cresceu, ela esticou, então a roupa já A está roupa curta. nem entra mais. Exato, entendeu? Então a criança não, ela passa a ser prioridade na tua vida agora, né? Então tu vai ter que todo o teu dinheiro, tua renda, claro, tem também, né? Mas a prioridade sempre vai ser o que a criança está precisando. Tu vai numa loja, tu vai em qualquer coisa, tu vai pensar sempre nele primeiro. Imediatamente tenho crise de ansiedade. E Vanessa, deixa eu te perguntar assim, né? Tu já é formada em odonto, já tem uma função, já é bem estabilizada. E o que te levou assim à mudança de querer fazer cursinho de novo e tentar entrar na universidade de novo? Medicina? Quer fazer medicina? Aham, vou fazer medicina. Na verdade, eu já trabalhava em posto de saúde e acompanhava os profissionais da medicina. Agora estou afastada, porque eu estou de licença maternidade já, né? Uhum. E aí, o que me deu mais vontade, assim, foi ver que muitos... Aquele
ambiente ali, muitos dos profissionais, eu não vejo que tenham um tato para estar ali, assim, sabe? Então, mais pela grana Nossa, mesmo, que é sim. um baita de um salário, mas é que, tipo, eu estudei toda a minha vida acadêmica, eu fiz a Universidade Federal de Pelotas, que é uma universidade voltada para a saúde pública. Sim, sim, Aí eu sim, sim. fiz 2 especializações em saúde pública, mais uma outra especialização em prótese. Ah, que massa, E cara. aí, tipo, eu vi que aquilo ali, eu nasci para aquilo ali, para estar ali. Só que a odonto, ela é um pouco limitada nesse sentido, né? Apesar de eu achar linda a profissão e gosto muito e não vou nunca deixar para trás, porque acima de tudo eu Uhum, vou ser dentista, né? uhum. Mas eu vi que a medicina me abriria muito mais portas em termos de auxílio, assim, Sim, dessa população que eu gosto sim. muito de trabalhar, né? Ah, lindo, Então eu vi na lindo. medicina um caminho, assim. E claro, tu pode ir para medicina, mas tu pode ir para vários lugares, né? Pode ir para cirurgia plástica, enfim, trabalhar, cobrar R$ 2.000 numa consulta, mas o que eu gosto mesmo na medicina é, na verdade, cuidados paliativos, né? Que é uma área que não é nem tão visada, assim, né? Ninguém sabe, às vezes as pessoas nem sabem, quem está fazendo medicina nem sabe o que é o cuidado paliativo, né? Então, trabalhar com isso e no posto também. Eu gosto bastante. Saúde Bah, que pública. legal. Que legal. Assim, uma das coisas que até vou falar para vocês, né, que querem fazer medicina, acho que tu também, né, Lu, quer fazer, o Lucas também, não sei quem mais quer fazer medicina. Quero, Sara. Eu quero fazer Tá. psicologia, Mais uma parada Doutor Estranho, mas mas eu queria ser psicólogo no Brasil desde que eu também, não me pô. acidente. Ah, não, não, não vai. Não te preocupa, tá? Mas assim, ó, uma das coisas que eu noto, eu já tô já em cursinho, sim, se somar quando eu fui aluno, depois passei a funcionário, depois fui virar professor em 2014, vamos supor, assim, gurizada, que eu tenho contato, ou eu tô nesse meio, sei lá, uns 20 anos, né? Que eu fui aluno, depois eu fui funcionário, depois eu voltei de novo para ser aluno, e aí depois eu passei, daí comecei a me tornar professor. E isso que a Vanessa falou, gurizada, é muito importante, tá? Muito importante. Hoje na medicina ainda tem, tá? Uma galera que busca por status, tá? Por status. Não significa, claro, que eu não vou aqui, né, gurizada, falar o seguinte, as pessoas não podem ganhar dinheiro. Não, devem, né? Devem. É importante ter uma remuneração, é importante ser reconhecido pela profissão. Assim como eu quero, por exemplo, né, que o professor seja remunerado. Eu sempre brinco com a minha esposa, né, que eu seria um bom médico, porque eu adoro também, né, a falar com as pessoas, conversar com as pessoas, dar atenção para as pessoas. Eu gosto bastante também, né? Eu adoraria E isso tá estar no faltando muito, meio. tipo, na saúde pública, só. Porque bem o que a Só que Vanessa eu. falou, tu vai num posto, é desesperador. Não, é uma linha de produção. O É uma linha desinteresse deles. é uma linha de produção, eles estão ali para cumprir o horário, para cumprir a tabela. Eles têm um negócio do sindicato deles que é muito forte, né? Eu acho que a Vanessa pode até me ajudar aqui, porque eles têm, por exemplo, assim, ó, eles podem, no horário, eles podem atender no máximo tantos pacientes, tá? Então, eles enrolam um pouco entre um atendimento e outro, porque senão eles vão atender mais do que o sindicato dos países que eles podem atender naquele período que eles têm para trabalhar, entendeu? Então, eles dão uma enrolada. Eu tive na Unimed esses dias que eu tava com tosse, vocês notaram, né? Esses dias eu dei aula com tosse, e o cara não tocou em mim, entendeu? O cara não examinou meu pulmão, o cara não escutou minha respiração, né? O cara não olhou minha garganta. Eu cheguei e disse pro cara que eu tinha tal sintomas, e o cara prescreveu lá, né? E era isso, Isso né? que E era nem era isso. pelo SUS, né, só? Não, era Unimed, eu pago, meu. Eu e a Bruna, a gente paga 750 pau pela Unimed. Cara, bizarro. Professor, Pra ser atendido assim. eu, assim, trabalhando na saúde pública, o que eu notei, assim, eu sempre dei muita atenção para meus pacientes, né? Meus pacientes, quando eles entram no meu consultório, eles ficam no mínimo 1 hora na saúde pública, né? Num particular, então, às vezes eu chego a marcar 1 hora e meia, 2 horas, né? Porque os pacientes Sim, muitas vezes veem no profissional da saúde um psicólogo. A gente não tem preparo para isso, mesmo que a gente tenha uma sim, cadeira de psicologia lá no meio do curso, sim, se sim. tem uma cadeira, mas tu não é psicólogo, né? E a saúde pública, infelizmente, ela não oferece nem psicólogo, e a fila do psiquiatra é enorme, né? É o Então, eu CAPS, mesmo né? já tive que, por exemplo, assim, já recebi,
dos médicos, pacientes com dor na garganta. Óbvio, a odonto, ela é o sistema estomatognático, que é a boca, garganta, enfim, mas não é a nossa... por exemplo, o paciente está com dor na garganta, pode ser vários quadros, virais, bacterianos, enfim. Isso daí é um médico que tem que avaliar e passar, né, de repente, para uma outra especialidade. E eu já discuti com um médico lá dentro e, tipo assim, o que custa tu abrir a boca do paciente e ver se ele tá com a garganta inflamada, sabe? E aí, como eles não querem fazer isso, eles passavam para o odonto e daí a gente tinha que fazer, a gente tinha que ter uma responsabilidade que não é, e a gente ganha 10 vezes menos, né? Um médico hoje no posto de saúde ganha 15 mil reais, 40 horas, né? Limpo. A gente não ganha isso. E a gente trabalha muito mais, a gente faz extração, Eu me lembro que num dia eu fiz 16 extrações. Então, tipo assim, de siso, cirurgias complexas, e os médicos não tocam no paciente, né? Então, isso é uma coisa que me revoltou muito, assim, tipo, pô, custa tu ter esse cuidado com o ser humano, né? Mas, infelizmente, é o Brasil. E é do profissional também, né? Pois é, mas onde é que está o erro, né? Onde é que está a falha? Onde é que está Porque a pessoa que não entra na medicina, teoricamente, a pessoa ela deveria ter um pouco de humanidade, né? Ela está fazendo essa profissão por questões de ajudar o próximo, teoricamente. Né? É que uma vez um professor meu disse assim, a odonto ela dá dinheiro, tá? Eu não vou dizer, você... Não, dá grana, dá muita grana, só que o dinheiro, ele tem que ser um estímulo, ele não tem que ser uma prioridade na tua vida, tá? Porque tu pode ter muita grana, eu tive um amigo meu que se matou, ele tinha um patrimônio de 4 milhões de reais e ele se matou. Então, tipo assim, 4 Não era o milhões ele importante. poderia viver, ele poderia estar tranquilo, poderia estar nas Bahamas, mas não era aquilo. Então, assim, o dinheiro não vai te fazer feliz. Tu tá num lugar que tu não gosta, ou, enfim, vendo pessoas que muitas vezes vão te tirar um pouco da tua energia ali, e tem pessoas muito difíceis, tem pessoas que não têm o entendimento, tu tem que explicar, tipo, 3 mil vezes a mesma coisa, e tu acaba, enfim, mas tu tem que amar aquilo que tu tá fazendo. E o que eu vejo, assim, eu sou mais velha, né? Eu já não sou idosa, mas eu sou mais velha. E eu passei já, na verdade, eu passei por 2 graduações. Eu fiz administração, fiz o odonto. E assim, o que eu vou te dizer? A galera é muito nova, assim. O pessoal que tá entrando é muito novo. Não é uma crítica às pessoas novas, né? Porque eu acho que tem que sair mesmo e fazer, mas eu vejo assim pelo meu irmão, quando ele passou com 16 anos na faculdade. Eu fui passar na faculdade com 18, 19 anos. Fui galgando ali e tal. E digo assim, a faculdade que eu mais aproveitei foi a última, que foi a odonto. E hoje é uma maturidade, obviamente, muito maior, né? Então, é uma questão de tu ir aos poucos trabalhando isso. Não é para se desesperar também, né? Sim. Eu sempre falo assim sim. com as gurias ali, é uma questão de tu respirar e tudo é o seu tempo. Sim. Não adianta. Sim. Tudo é o seu tempo. O teu amadurecimento vai com os meses, com os dias. Sim. E não adianta. Sim. É, assim, ó, baita fala, baita exemplo, tá? Não estamos dizendo, tá, Lu, que seja imatura, tá? Deixar bem claro isso. Não, a Lu é muito Não, eu tô madura sempre certa, para várias gente. coisas. Não, a Lu é demais, cara. Espetacular, Nossa, assim, A Lu tá nesse sempre ponto. vai ser certa, minha gente, colega, não tô errada. inclusive, vai me passar várias colas na faculdade. Tá, Eu mas, vou, tá bom, então pode ser, tá ótimo. mas é Desde que eu realmente passe, isso. gente, tá bom. Tá. Não, mas esse é muito importante, tá, gente? A maturidade, ela pode ser em pessoas de baixa idade, tá? E só que existe, né, Lu? Tu não, tá? Tu não, calma, respira, né? Tu não. Mas tem uma galera, hoje, que eu vejo nos colégios, muito matura. Uma galera, assim, que, é completamente alienada do mundo, assim. Né? E eu dou aula em colégio, né? Eu dou aula no ensino médio. E também dou aula nos cursinhos, né, em geral, assim, né? Vocês aqui também são cursinho, né? Mas tem uma maturidade, assim, eu fico pensando, cara, eles... É aquela frase, os mimizentos, sabe? Então, isso quando chegar na faculdade depois, nossa, vão tomar
tomar um pau, assim, cara. Mas São os valores, né, Sor? Tipo, tá quando eu muito converso mudado. com a Lu, eu vejo, eu falo, tipo, eu fico pensando, ai, tomara que minha filha seja assim. Tomara que meus filhos sejam assim, que nem os guris, porque, tipo, eu fico, ai, o pessoal trabalha, ajuda a mãe, sabe, tá estudando, tá de É. noite, o dia inteiro trabalha, vai pro colégio. Eu queria que meu filho fosse assim, sabe? Se ele não for, eu vou cagar ele a pau. Mas, tipo assim, eu vou. É os valores que tu carrega da tua família, entende? Olha os valores que ela vai passar, Guzela. Ela vai cagar. É, vou cagar a Não pau. tiver valor, você vai apanhar, tá me ouvindo? Não, mas é realmente isso, cara. Tá certo, tá muito certo isso, tá? Isso é muito importante, assim, de você saber que, né, hoje as crianças, os jovens, né, eles não querem nada com nada. Então, quando tem alguém que é focado, que quer, realmente sabe o que quer, meu, tem que valorizar mesmo, né, Lu? Então a gente valoriza. Os outros alunos aqui também, né? Mas a gente sabe que dá tempo, tá, Lu? Não fica no desespero também, que depois, se tu entrar mais velha, não tem problema nenhum, tu vai aproveitar muito a faculdade. Tu vai aproveitar até mais se tu entrar agora com 19, tá? Tu vai aproveitar até mais. Pastor, se eu... eu vou fazer 20, mas se eu entrar, eu vou entrar quando eu for fazer 21, daí eu vou me formar quando eu for fazer 27. Ou com Ah, amiga, não 27. pensa nisso. Eu vou me formar, se eu Penso. entrar, eu vou me formar com quantos anos eu tenho? 30, vou fazer 32, 5, 6, 6, vou me formar quase 40 anos. Na terceira graduação, não na primeira. Não, mas, Professora, ela é demais. meu, ai, Lu, ó, Lu, para, tá? Mas é a tua primeira gestação, Vanessa? O teu primeiro filho? Primeiro filho, Sor. Ah, que Uhum. espetáculo, cara. A minha esposa tá com 30 também, né? A gente já tá nessa fase já meu, 31, na verdade, eu tô nessa. a minha Mas esposa vai fazer no foi final do uma ano. coisa, tipo, não foi muito. A gente já queria, mas foi uma coisa tipo. Mas eu tô nessa fase, entendeu? Eu tô nessa fase assim, tipo, se vier, veio. É, Meu, foi mais ou menos assim, tipo, veio, ok, então vou ter que criar. isso. Exatamente, entendeu? Doutora, eu vou seguir o teu conselho pro resto da minha vida. Porque se eu conseguir entrar na sala no 6º ano e não querer me atirar pela janela, eu posso ter um Ah, filho. sim. A pessoa que entra no 6º ano e tem vontade de ter filho, a pessoa, ela tá preparada. Se a pessoa entrar no 6º ano e dar aula e querer ter filho, ela tá preparada. Agora, se ela não quiser mais, não vai. Né? O 6º ano, o 5º ano, eles são as melhores pílulas que existem. Né? São os melhores métodos. Eu fui agora, só a última piadinha, né, antes de continuar aqui. Eu fui no aniversário de crianças, sabe? E aí era um condomínio, tinha um salão de festa, só que às 10 horas as crianças têm que entrar para dentro do salão, elas não podem ficar correndo no condomínio. E aí elas entraram, já crianças de 6, 7, 8 anos começaram a dançar funk no meio do salão, e dançando até o chão, saber as coreografias todas, e vai se tratar, garota, e começaram a fazer o negócio todo. Eu falei, Bruna, vamos para casa. Ela, por quê? Vou lá te dar a pílula, eu não quero mais criança. Fica se enlouquecendo. Assim. Pelo Não, amor Sor, de mas Deus, eu não quero ter filho, eu é desisto. só botar o Metallica, o Iron Maiden ali, a criança se cria bem. Olha aí, ó, curti. Agora tu veio. Por isso Né? que eu sou Não, assim, eu sou é perfeita, os não valores. acontece. Viu? É os valores. Não, perfeita não, porque tu gosta de crepúsculo. Mas isso aí é outra coisa que a gente vai discutir outro momento. Não, Tá? Sor, peraí, preconceito. Não podemos ter preconceito, Sor. Não pode ter preconceito com coleguinha. Tá, vamos lá, vamos para aula. Vamos lá. Bom, gente, seguinte, então, quanto a tipos de clima, a gente já falou então, né, de todos os elementos e fatores climáticos, tá? Aliás, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, né? Vocês lembram que eu falei do furacão Catarina, que foi o primeiro furacão do Hemisfério Sul? Vocês lembram disso? Sim. Tá, eu tenho foto disso. Tá, gurizada? Não sei como é que eu vou fazer agora para vocês enxergarem a foto, tá? O verão de 2004 foi um dos melhores verões que eu vi no litoral nosso gaúcho aqui. É uma coisa espetacular, tá? O mar era surreal. E eu tenho uma foto disso, eu vou tentar colocar aqui na câmera para vocês. Tá? Isso aqui é o mar do Rio Grande do Sul. Vocês podem ver, gurizada, que não tem onda. As pessoas estão ali, ó, na primeira ondinha da beira da praia. Tá? Na primeira ondinha ali, ó. Não tem nada de onda, o mar era quentinho, tá? Sem vento. Tá? Isso aqui é o Carnaval de 2004, para vocês terem uma ideia. Tá? E eu tenho essa foto aqui, ó, eu vou botar mais para fora aqui, que quando eu cheguei na beira da praia, eu fiquei impressionado com o mar. O mar era completamente... Ali que as pessoas, ó, estão na primeira queda da onda ali, parece uma lagoa. Sério, gurizada, que verão espetacular. Só que tem o ônus e o bônus, né? E o bônus é o mar calmo, mas o ônus foi o problema relacionado ao furacão, porque o mar quente
calmo, né? Ele acabou, então, ganhando mais energia, ganhando mais temperatura, e fez com que, então, a evaporação aumentasse, provocando, então, um furacão depois. Fala, Lucas. Professor, eu tava me lembrando contigo falando agora, eu era bem pequenininho, e eu me lembro de ter bandeira verde no mar. Sim. Eu acho que foi esse ano. Foi tipo assim, coisa de louco. Nunca visto. Que idade Nunca tu vi tinha em bandeira verde. 2004? Ah, não me lembro, professor, mas era pouquinho. Não, que ano tu nasceu? Eu nasci em 95, eu tinha 9 anos. 9? 9 anos. É, meu. Não, então Foi pode ter sido que tu lembre, sim. então. Sim, sim. Pode ter sido que tu lembre. Foi esse Qual dia era a que praia foi. que tu tava? Ah, eu acho que Magistério ou Tá. Quintão. Por ali, por ali. Não, Alguma coisa assim. cara, não, foi bizarro, assim. Eu tinha 22 anos, né, no verão de 2004, e eu lembro disso. Eu lembro disso. Tanto que eu tenho essa foto, porque eu cheguei na beira da praia e o mar tava... Cara, foi os 4 dias de carnaval, o mar foi assim, né? Mas daí no último dia foi o dia que a gente levou a câmera para beira da praia para tirar algumas fotos, né? E aí eu tirei a foto do mar porque eu queria mostrar para o pessoal. Ninguém vai acreditar um dia. E aí depois eu entrei na faculdade, né? Disse minha casa em todos. Pois é, né, Cauã? Puta merda. Pois é, esse é o ônus, né? Esse é o ônus. Eu lembro, cara, que depois, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que teve furacão, né? Toda essa questão aí, né? Torres foi a praia gaúcha mais atingida, né? Teve toda aquela questão de destelhamento das casas ali no entorno, os prédios na beira da praia acabaram quebrando as vidraças ali, o pessoal tinha sacadas, janelas e tal. E os hotéis também. Mas eu lembro depois, eu lembro do evento, né? Lembro do furacão e tal, enfim. Mas passou batida, assim, tipo, vi no RBS Notícias, escutei na rádio, vi, passou. Quando eu entrei na faculdade em 2011, e aí a gente teve a cadeira de climatologia, que foi em 2013. E aí o professor falando sobre, que nem eu dei para vocês aqui, elementos fatores climáticos, né, aquela coisa toda. E aí então me falaram, né, do furacão Catarina. E aí cara, eu lembrei disso, eu lembro disso, velho, né? Eu lembro que da relação ali, né, do mar, e aí os professores falando do mar, né, que o mar estava muito calmo naquele ano, e eu lembrei, cara, eu tenho foto disso, né? E aí eu levei para a faculdade, mostrei para a gurizada, né? Aí mostrei pro professor, falei, esse mar aqui foi o mar que provocou o furacão, foi esse mar aí, né? E aí eu tinha essa foto guardada naquela caixa lá de cima, lá, ó. Cadê aqui meu dedo? Tá aqui meu dedo. Né? Naquela caixa de cima onde ficam meus álbuns de fotos, atrás da minha jiboia aqui, né? Então eu peguei domingo, botei 2 fotos na mesa e fui procurar, né, essa foto aqui para mostrar para vocês, né, o mar de Quintão de 2004. Tá, vocês nunca mais vão ver isso na vida. Tá? Ou seja, vão ver um dia, mas daí pode esperar que depois venha um furacão, né, de novo. Né? Eu espero nunca ver isso. Pois é. Não, o mar vai ter calmo, né? Maravilhoso, espetacular. A gente vai aproveitar pra caramba. Vai dar pra dar de stand-up. Nosso litoral. Cara, esse litoral aqui pra dar de stand-up é uma maravilha. Né? É maravilhoso. Mas tem as consequências depois. Vamos lá. Tipos de clima. Gurizadinha. Tá passando para vocês aí? Vocês enxergaram aí a passagem do slide? Sim, senhor. Beleza. Tá. Eu não. É pra não estar no passei tipos de clima, né? Isto. Mas já tá listado aqui os tipos de clima, né? Sim ou não? Sim, isso. Perfeito. Obrigado, querida. Então, o que nós temos aqui, tá, gente? Sim. Tá aí aqui já antecipando para nós alguma notícia. É verdade, tá, gente? Essa semana ela começou com a semana muito quente, né? Segunda-feira a gente estava com vento norte, e o vento norte é em função, então, das massas de ar quentes e continentais que nós temos aqui no Brasil, né? A tropical continental e a equatorial continental. Essas duas massas de ar, quando elas se deslocam para o sul, elas provocam então, um aumento de temperatura fora de época, que foi acontecer segunda-feira. Aí, tá chegando uma frente fria. Chegou uma, né, de segunda para terça, né? Foi bem na hora do jogo do Inter, inclusive, né? Tava assistindo o jogo ali, e aí tava já ventando e começou a chuva forte. Depois choveu de madrugada. Terça de manhã ainda com chuva, né? Depois parou. Mas esfriou. Então, de segunda para terça, de madrugada, chuva ali forte. Derrubou a temperatura. Essa noite, tá chegando de novo, né? Outra frente fria. E a frente fria, ela tem um centro de alta pressão atmosférica. E alta pressão, eventos divergentes, né? É o anticiclone. E aí o anticiclone forma o chamado ciclone extratropical. Porque daí ele se desloca para o mar e ele empilha a água do mar para cima do continente. Entenderam? Então, como ele é divergente, né, esse centro de alta pressão atmosférica,
ele acaba então jogando, empilhando e aí forma ressaca. Tá? Então a gente vai ter agora, provavelmente, essa semana e pro final de semana, ressaca, porque essa madrugada está chegando de novo outra frente fria, né? Essa primeira que veio foi a primeira onda, né? Aí hoje teve tempo limpo, seco, essa noite chove de novo, né? E aí se mantém, né? Parece que vai até sábado essa chuva, e aí domingo cai a temperatura de novo, né? Então encheu a calha aqui, foi ar-condicionado. É, as chuvas, elas, às vezes é muito forte, né? Lá no meu pai, lá a gente fez uma casa nova, meu pai fez a casa nova, na verdade, né? Eu não, né? E aí a gente demorou para acertar a calha, cara. Quando tinha pancadas de chuva, a calha transbordava, tá? Era um saco, assim, cara. Entrava água pela parede do meu quarto, assim. Aí depois o cara teve lá, e aí o cara, não, essa calha tá com baixa capacidade. Daí o cara aprofundou a calha, né? Criou uma calha mais funda, mais profunda. Meu pai trocou a calha por uma calha nova. Aí resolveu o problema, nunca mais, né? Mas e tem a questão das árvores também, né? O meu pai, o cano lá que saía, né, a água, entupia de folhas, né? E aí ele pegou e deixou livre. Antes era uma tubulação que entrava por baixo da casa, ele pegou e deixou livre para o posto de luz. E aí, então, ali a água, né, daí as folhas saem, né, consegue sair, aí, né, tem lá perto da casa do meu pai, tem uma... complicado isso. Não, mas na casa do meu pai tem umas taquareiras, e aí quando tem vento, as taquareiras soltam aquelas folhinhas, né, pequenininhas, e acabam pegando na calha em top. Mas vamos lá, tipos de clima, gurizada. Gente, então vamos começar aqui a falar sobre os tipos de climas. Tem um clima que não está nessa lista aqui, que é o clima de montanha, tá? Mas está na lista ali, depois eu explico para vocês. Primeiro aqui, né, o clima polar, ou clima glacial, que é o clima que é por causa da alta latitude, né, de maior distância, então, da linha do Equador. Então, nós vamos ter um clima, então, com a temperatura muito baixa de média, tá? E não tem praticamente uma estação quente, né? Tu vai ter ali no verão uma temperatura que beira aí os 0 grau, tá? 0, 5 graus, 10 graus no máximo, tá? Então, as regiões polares, as regiões próximas aos polos, né? Tu vai ter, então, as temperaturas mais baixas do planeta. O clima temperado, ele é o clima, então, gurizada, que nós vamos ter as 4 estações bem definidas, tá? E uma das maiores amplitudes térmicas do mundo, onde tu vai ter um verão que é bem quente, tá? Um verão ali que pode chegar Curiosidade, até... só estudei isso em biologia. Ó, então tá bom, tá ligada. Então tu vai ter ali um Professora, clima essa aula então temperado. tá ótima. Tô entendendo. Hã? A Então, quer aula tá dizer, tô ótima. entendendo. Tô entendendo. Sim. Tá, é a primeira vez que tu tá entendendo a minha matéria, então? É isso que tá dizendo? É isso, né? Não, Sora, mas é que daí fica mais fácil. Não, eu tô pegando teu pé. Não te preocupa. Então, assim, né, gurizada, a gente tem, então, um clima temperado, voltando, clima temperado. Então, nós temos as 4 estações bem definidas, uma amplitude térmica bastante grande. Tem o clima mediterrâneo, que ele é considerado um clima temperado também, né? Ele está numa região mais amena, né? Tu vai ter um inverno bem característico, mas a temperatura média não oscila tanto, né? Isso está ali em torno do Mediterrâneo, mas também tem outros locais do mundo que também temos o clima mediterrâneo. Também tem na Califórnia, no sul da África do Sul, também tu vai ter no sul da Austrália, no Chile também tem essa característica de clima mediterrâneo. E o clima mediterrâneo ele é muito bom para vinho, tá? Porque, sabe por quê, gurizada? Porque ele tem um verão seco, tá? E quando tem produção de vinho com o verão seco, a uva fica mais doce, tá? Então, até para nós aqui, depois eu vou explicar para vocês, né? Quando a gente tem um verão seco aqui no Rio Grande do Sul, tá? As uvas produzem muito. E aí tu tem uma colheita boa, seca, né? E aí tu consegue produzir um bom vinho. Tá? Então, tem sempre, como a gente estava brincando aqui, né, o ônus e o bônus. Né? Então, tu vai ter um período de estiagem muito forte no verão, mas que vai produzir um vinho bom. Então, esse clima mediterrâneo é um clima muito bom para isso. Sul de Portugal, sul da Espanha, sul da França, né? A Itália em geral, a Grécia, norte da África, a Turquia, vai ter na Califórnia, como disse vocês, África do Sul, Chile, né? Austrália, Nova Zelândia também tem um pedaço ali. Então, tem, assim, algumas características ali que são típicas, né? O clima tropical é o clima predominante... tá aí aqui. O clima predominante... Eu tô sem vontade, tá? Então, para mim, não tanto faz. O clima tropical é o clima predominante do Brasil,
tá? Esse é o característico, mas, claro, lembrem-se, tá? A gente não vive num país tropical, a gente vive com um clima tropical, que é a maioria do Brasil, mas nem todo o Brasil é tropical, tá? O clima tropical, ele é o verão chuvoso e o inverno seco. Ele tem uma sazonalidade bastante grande na questão de pluviosidade, tá? Então, as chuvas variam muito entre o verão e o inverno, tá? A discrepância é muito grande. Depois nós temos o clima equatorial. Este clima, ele é um clima da Amazônia. É um clima da região ali da Amazônia, né? Pega o estado do Amazonas, o estado do Acre, Amapá, Roraima, né? O Pará também. E a temperatura quase não muda. A temperatura é flat o ano inteiro, tá? Aqui tu tem os maiores índices pluviométricos, tá, do mundo. Se tu perguntar onde é que mais chove, onde é que tem a maior quantidade de chuvas, é no clima equatorial, tá? Porque as florestas, elas emitem, né, uma evapotranspiração para a atmosfera e a formação de nuvens é muito grande. E fora que a região equatorial é a região, então, de convergência dos ventos. É a zona de convergência intertropical, né? Então, tem uma convergência dos ventos ali e está abastecendo de umidade o tempo todo, tá? As florestas equatoriais também são chamadas de rainforest, né? Florestas de chuva. Meu inglês está ótimo, né? Então, tu tem aqui, né, o clima equatorial, que é o clima da Amazônia, é um clima, então, nosso aqui. O clima subtropical, né, gente, é o nosso clima, né? O clima do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná. É um clima que ele tem a maior amplitude térmica do Brasil. Então, tem um verão quente e um inverno frio. E as chuvas são bem distribuídas o ano inteiro. Tá? Só que, né, nós temos essas incursões aí da massa polar atlântica, como está acontecendo agora. A gente está sob influência de uma e vai ter outra agora no fim de semana, né? Né? Vai fazer o quê, né, gente? A gente está num estado que está apanhando o tempo todo da massa polar. Então, vem ali, né, da Argentina, vem do Uruguai, né, derrubando as temperaturas e provocando chuvas. Amanhã vai ser chuva o dia inteiro, tá, gente? Então, se preparem. Botem a galocha, tá? Bota a galocha, bota a jaquetinha impermeável. Vou me sentir mais em Crepúsculo, Sora. Crepúsculo, lá é a cidade de Crepúsculo, é perto de Seattle, né? Eu vou mostrar aqui onde fica. Não, não é perto do Alasca, não, é no É noroeste em dos Estados Unidos. Washington, é em Forks. Exatamente, é no estado de Washington, perto de Seattle. A minha mãe era Né? muito viciada nesse filme, eu já vi muitas vezes. Também? Sim, mas não é porque eu gosto, né? Eu vi porque ela via compulsivamente. Ah, tá, entendi. Gente, então aqui nós temos o clima subtropical, que é o clima nosso, que amanhã a Luísa vai se sentir, então, como se estivesse lá em Crepúsculo, né? Aquele clima mais friozinho amanhã, né? Com chuvas. Mas, né? Eu não gosto. Melhor clima, Sora. E só a minha opinião importa. Tá bom. Tá bom, tá bom. O clima árido ou clima desértico. Este clima nós não temos no Brasil, tá? É um clima que tem grande amplitude térmica diária, tá? Em função da falta de umidade, em função da falta de chuvas e florestas também, né? O clima árido faz com que tu tenha uma temperatura durante o dia muito alta, em torno aí de 40, 45, 50 graus, até batendo 62 graus, quando já é o recorde, né, de temperatura, e a noite cai, né? Então, quando o sol se põe, então, tu vai ter uma queda de temperatura muito brusca, tá, gente? E o clima semiárido, que é o clima nosso aqui da região do Agreste e do Sertão brasileiro, não do litoral do Nordeste, tá, gente? Não se esqueçam disso. O litoral do Nordeste, a chamada região da Zona da Mata, é o clima tropical úmido, que eu vou falar para vocês aqui das variantes do clima tropical. Então, nós temos ali atrás, né, do Planalto do Borborema, em função, né, tanto que o Planalto ele impede a entrada de umidade no mar. Isso faz com que, então, tenha clima semiárido, não árido, semiárido, tá? Tem chuvas mais irregulares e o índice pluviométrico é bastante baixo. Vamos lá. Aqui estão os climas mundiais, tá? E aí vamos buscar aqui onde que é o crepúsculo. O crepúsculo está aqui, gurizada, tá? Na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, mas lá na ponta oeste, tá? Então fica mais para noroeste. Aqui o clima de crepúsculo é o temperado oceânico, tá? Então tem a legendinha aqui embaixo para vocês entenderem aqui pela cor, né? Então o temperado oceânico é um clima que a temperatura não varia muito, né? Mas as chuvas são bastante abundantes, né? Em função ali, né?
da proximidade com o mar, tu tem ali, né, as chuvas, a umidade que entra ali, né, para dentro do mar, tá? Então, essa região dos Estados Unidos, que é o Noroeste, é onde está situado, né, o filme, ou a saga ali, Crepúsculo ali e tal, tá? No inverno é frio, tu vai ter temperaturas baixas no inverno, tá? O verão, ele é ameno, ele não consegue, né, subir a temperatura, tá? E essa região aqui dos Estados Unidos. Mas, vamos contextualizar esse mapa maluco aqui, tá? Como vocês bem sabem, né, as correntes azuis são as correntes frias e as vermelhas são as quentes. Na corrente fria, não tem evaporação, não tem formação de nuvens, não tem chuva. Então, na corrente fria, tu vai ter o quê? Os climas secos, que é o clima amarelo e o clima laranja. O clima amarelo é o clima tropical árido, que tu vai encontrar aqui, ó, na América do Sul, o deserto do Atacama e aqui no interior, né, da Argentina. Tu vai encontrar aqui também, né, na corrente de Benguela, que é a corrente fria, tu vai ter o deserto da Namíbia. A corrente oeste australiana, tu vai ter aqui, né, o grande deserto da Austrália. A corrente das Canárias, tu vai ter, então, todo o deserto do Saara. E lá, a corrente da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, tu vai ter aqui a divisa, né, entre os Estados Unidos e o México. Tu vai ter também, então, a ocorrência desse clima, então, que é o tropical árido. O continental árido, tu também vai ter nos Estados Unidos aqui, né, numa faixa aqui que fica entre montanhas, né, essa região aqui das montanhas rochosas americanas, que sai aqui do estado do Arizona e se estende até próximo do Canadá, lá até o Canadá, praticamente. Esse é o continental árido. Também tem aqui no sul da Argentina, a divisa com o Chile aqui, também vai ter, gurizada, aqui, ó, nessa região atrás da Cordilheira do Himalaia, tá? Essa região aqui, ela é seca, muito em função, então, das monções, que impede a entrada de ventos úmidos, então, saindo do Índico e indo em direção, então, ao continente. Esses são os climas secos. Os climas quentes, tá? Não, neva, né? Ela tá falando que não neva. Neva. Ali para cima, né? Ali para a serra, neva. Tá? A Santa Catarina neva pra caramba, tá, gente? Tem ali a cidade de São Cidade da Joaquim. minha avó, neva fuça. Onde é que é? Eu não me lembro agora, mas eu sei que neva. O número da tua avó, Perto tu de lembra? Lages. Perto de Laje, sim, do outro lado da divisa da fronteira, né? Lá passa a vacaria. Eu fiz agora no verão esse caminho, porque eu fui ali para Urubici, que é Santa Eu gosto de no Catarina. inverno, que é bem frio. Ah, e aquele cheirinho de lenha. Delícia. Né? Queijo serrano. Coisa bem boa. Então eu fui, né, no carnaval, eu fui ali para Serra Catarinense, eu fui por dentro, eu fui lá para 116, porque como tava uma galera indo pelo litoral, né, pegando a Freeway a 101, eu peguei fui por dentro, para 116, aqui passando por Gramado, Nova Petrópolis, né, Caxias, passei por Vacaria, cheguei em Lages, né, e depois em Lages eu entrei à direita para ir para a direção do BC, então, né. Foi uma viagem bem legal, bem bacana, bem gostosa, e lembrando, né, ali, na região de Lages, é uma região mais alta, até inclusive, do Rio Grande do Sul. Tá, gente? Então, ali ocorre muita ocorrência de neve. Urupema, São Joaquim, né? Urubici, como eu disse para vocês. São Joaquim, senhor. São Joaquim é maravilhoso pra caramba. Sim, senhor. Isso aí. E tá aumentando o turismo pra caramba ali. Tem muitas pousadas, tem muitos hotéis, restaurantes. Tá crescendo pra caramba o turismo ali na região de Santa Catarina. Porque ali é mais frio que Gramado. Tá, gente? Então, Gramado é uma Disneylândia inventada. É um Projac, que diz a minha esposa, né? Uma coisa criada, inventada para turista. E não é tão frio assim quanto Santa Catarina. Santa Catarina é muito mais frio. Se tu pegar o clima de Santa Catarina com o turismo, cara, tu vai ganhar dinheiro. Entendeu? Ali vai crescer muito. Tá, gente? Então, isso é uma questão ali de querer acertar só, né? De entender. Mas o São Joaquim é bacana. Muito tri. Muito tri mesmo. Tá? Gente. Bem legal, senhor. Sempre fui minha vida inteira e sempre foi bem frio. Demais. Frio é demais. Não, frio não é legal, tá? Mas tudo bem, se tu acha... Já disse, né, com a tua opinião que importa pelo que eu quero, né? Gente, aqui então, olha só. Onde nós temos as correntes quentes, já libero para vocês, tá? Onde nós temos correntes quentes, então, olha que coincidência. Nós temos os climas quentes, tá? E aí tu vai ter o clima equatorial,
que é o clima, então, com maior índice pluviométrico, tá? E aí tu vai ter aqui variações de temperatura muito pouca. Tu vai ter, então, um clima tropical, que é o clima tropical típico, que é o verão chuvoso e o inverno seco. Tem pouca variação de temperatura. Olha na voz. Tu tem pouca variação de temperatura. E o clima subtropical, que é o nosso, aí sim com grande variação de temperatura. Então, essa faixa meio do planeta, né, é a faixa, então, que tu vai encontrar os climas quentes, que é onde tu vai ter, então, a água quente. Depois, quando se afasta, então, da linha equatorial, tu vai ter, então, as regiões, então, temperadas, que são os climas verdes. Então, nós temos o clima mediterrâneo, como eu disse para vocês, está no entorno aqui do mar Mediterrâneo. Também vai pegar lá pontinha sul da Califórnia, São Francisco ali. Tem um ponto aqui no Chile também, o sul da África do Sul, um pouco aqui também da região da Austrália. É a região, então, com essa característica, né, de clima temperado mediterrâneo. Já o clima temperado oceânico vai ter uma temperatura mais equilibrada, né, mas vai ter um inverno, vai ter um verão, mas mais equilibrada. E as chuvas são bem distribuídas, que é, então, né, como eu disse para vocês aqui, o local lá do Crepúsculo, né, do Edward Cullen lá. Depois você vai ter aqui também a Europa, norte de Portugal, norte da Espanha, França, grande parte da França, Holanda, Bélgica, parte da Alemanha, toda a Grã-Bretanha. Depois tu vem aqui para o sul do Chile também, essa pontinha do Chile. Aqui tem uma ilha no sul da Austrália e a Nova Zelândia, então é o temperado oceânico. E o temperado continental, tu pega aqui, ó, grande parte dos Estados Unidos e Canadá. Depois tu pega lá o oeste do Canadá, sul do Alasca, grande parte da Europa, tá? Esse meio leste da Europa, aqui até os Montes Urais, estão pegando grande parte aqui de Moscou, essa área da Rússia aqui. Pega todo aqui o leste da China, sul da Rússia, aqui um pouco sudoeste da Rússia, o norte do Japão, tá? E lá no sul da América do Sul, pegando aquela região lá onde está o Ushuaia, a Patagônia, lá mais para o sul, tá? E aí os climas frios, nós vamos ter aqui o clima continental frio, que é em roxo, tá? Então tu tem o Canadá, tu tem o Alasca, e tu tem toda aqui a região da Rússia. O continental polar, que tu tem aqui o norte do Alasca, o norte do Canadá, a Groenlândia e a região aqui do norte da Rússia, que pega aqui a Sibéria, e o clima frio montanhoso, e aí vai pegar aqui as montanhas, todas as regiões altas, então. Então, tem aqui, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas americanas, os Alpes suíços italianos, os Montes Urais, né? Alguns pontos aqui na África, tá? O Monte Kilimanjaro é um grande exemplo disso, né? De uma região bem alta e está no meio do clima tropical ali, né? E tem neve, tem picos nevados, tá? Então a altitude é muito elevada, então acaba derrubando a temperatura. Certo, gente? Olha só, vamos fazer um intervalinho? Quantos minutos? 15 só. 15? 15. Então tá, agora são 8h34. Voltaremos então 8h49? Isso? Matemática não é meu forte. 49 então, tá? Gente, beijo até daqui a pouco então, tá? Só vou desligar a câmera e o microfone aqui e estou por aqui, tá bom? Beijo. Sim, sou. Isso é importante. Agora que eu tô vendo aqui tua mensagem no Instagram aqui. Ai, eu vi só a hora que eu respondi ali. Ai, meu Deus. Trabalhada no sono. Pois é, numa escala psiquiátrica, como você está hoje? Alprazolam, toda trabalhada no sono. Aí ela pegou e me respondeu aqui, gurizada. Só o pó da rabiola. Pastor, eu estudei física hoje de tarde, não tem condições, meu Deus do céu, que bom quando eu entrar na faculdade eu vou me livrar disso, eu nunca mais quero ouvir a palavra física. Sabe que não, né? Sabe que continua. Eu, quando fiz geografia, eu achei que também não, né? Mas Meu médico falou que não tem física em uma faculdade. Talvez, não sei. Mas é que física é assim sempre, para o resto da vida, né? A gente trabalha isso direto, né?
eu brinco, eu folgo muito nos professores de física, que é tudo poltergeist, né? O corpo que se mexe, o móvel que se mexe, o corpo que anda, todas as coisas poltergeist, né? É verdade, Aí se eu não gosto nem do Poltergeist. No filme, sim, aí mas se tem, fosse de verdade, aí tem outro professor que fala o seguinte, ó, vou ensinar física pra vocês. Aí ele pega o negócio assim e atira no chão. Ó. Gravidade, por que gravidade pra vocês? Tá? ótimo. Se eu fosse professora de física, É, só fazer isso, né? Tirar as coisas do chão. Ó, viu? Gravidade, né? isso é Funciona. física, viu? Atirar a classe no aluno. Física. Bom, não dá. Imagina a Lu, cara, professora. Cara, a Ô, caneta Sora, ia eu tive uma voar. professora de matemática. No 9º ano, ela tirou o tênis dela num colega meu. Ah, a gente já tirou um tênis no professor, mas ele tá provocando a gente, né? Essa é uma história diferente, assim. É, não, Sora, a Eu, situação foi o contrário. não, a gente tava numa gincana, né? E o professor, ele foi nos dar aula, ele era da outra equipe. E ele começou a pegar no pé da gente. Aí teve um colega meu que pegou, tirou o tênis e tocou o tênis. Aí o tênis explodiu no quadro. Pum! Muito Aí bom, ele Sora. pegou, aí ele olhou pra trás, pegou o tênis e botou no lixo. Cara, tempos, né? Tempos. Ah, eu tinha gincana no ensino médio, Sora, era bem legal. Hum. Mas daí eu nem tive 3º ano, né? Por causa da pandemia, daí estragou tudo. Ah, pior, cara. Tu perdeu a melhor fase da tua vida. Terceirão. Sim, eu tava falando com a Brenda ontem. E daí ela tá no 3º e daí tá fazendo tipo dia temático e coisa. Eu falei, gente, eu não tive isso. Como assim? É. Vou chorar. Dia temático, gincana, aí o terceirão fica vendendo lanche no recreio para arrecadar dinheiro, para festa de formatura. Cara, é massa pra caramba. Ah, na minha escola eu não podia vender nada, mas vendia mesmo assim. Não, ali no Gabarito Zona Norte, ali onde dá aula, ali, a gurizada monta uma quitanda ali na entrada do corredor ali, e azar. As crianças adoram, compram e tal, né? Os professores também compram, eu adoro comprar as boutiques que eles vendem, né? Bom, enfim, continuando. Gente, aí, a Thay mandou aqui uma mensagem antes do intervalo, né? A Thay disse assim, eu só atrapalhei a explicação, coitado do soro. Não, nada a ver, tá, gente? Nada a ver, eu adoro conversar com vocês, tá? Vamos lá. Aí, nós temos aqui os climas brasileiros. Partindo, então, né, de novo, do clima equatorial, né? E aqui, lembrando, no Brasil nós temos todos os climas quentes, tá? Todos os climas quentes. A gente não tem clima temperado, apesar da parte sul aqui, onde está a região subtropical, ser a zona temperada, porque está abaixo do linha do Trópico de Capricórnio. Mas não, tá, gurizada? Não é clima frio, clima temperado. Quer dizer, clima quente, desculpa. Vamos lá. Então, aqui o clima equatorial. O clima equatorial ele é característico porque ele tem a maior volume de chuvas, né? São chuvas um ano todo, praticamente. Tem até uma estação um pouquinho mais seca, mas tem chuvas o ano inteiro. A temperatura quase não muda, a temperatura é flat, né? Todos os meses do ano. E isso em função, né, como eu disse para vocês, de toda a floresta, de toda a zona de convergência intertropical, dos Ventos Alísios. É uma região, então, que é muito quente, muito árida, tórrida, né? Árida não, tórrida, que é muito quente, então acaba gerando uma evaporação formando as nuvens. O clima semiárido é o clima do problema aqui no Brasil, né? O índice pluviométrico é muito baixo, o solo é muito raso, pedregoso, isso faz com que ganhe temperatura muito facilmente, então o solo é muito quente. A vegetação é a vegetação de caatinga. Caatinga significa, em Tupi-Guarani, mata branca, né? Então é uma vegetação que ela é espinhenta, arbustiva, né? Sempre ressecada. A aridez aqui é muito forte, muito grande. As chuvas são irregulares. Os rios são intermitentes. Cara, só porcaria aqui, né? Infelizmente, no semiárido. E está com um problema aqui já considerado pela Unesco como desertificação, né? Pela diminuição do volume de chuvas que se estende aí já há um bom período. Né? Depois nós vamos para os 3 tipos tropicais. O tropical típico, que é o que predomina no Brasil praticamente. O tropical é o seguinte, tu vai ter um verão chuvoso e um inverno seco, tá? E aí agora, por exemplo, que a gente está em julho, daqui a pouco já vem agosto, é o período que se inicia as queimadas, né? Então é o período então que o pessoal bota fogo para renovar pasto e aí então acaba tendo, né, problemas de perda de controle, né, dessas queimadas que os caras fazem e aí vai causar problemas em gerais, assim, né, de atmosfera, de solo, né, de morte dos animais, enfim.
O clima tropical de altitude é o clima da região aqui da parte sudeste, né? A parte alta aqui do relevo da região sudeste do Brasil. Pega a Serra da Mantiqueira ali, pega alguns municípios do estado de São Paulo e alguns municípios do estado de Minas Gerais. Este clima aqui, gurizada, ele tem as duas variantes, tá? Ele vai variar tanto a temperatura quanto as chuvas. Então, ele vai ter o inverno seco, mas com baixa temperatura. Isso em função, então, da altitude. O clima tropical atlântico é o clima, então, que ele tem um fator aqui muito evidenciado, que é o fator maritimidade. A temperatura é muito equilibrada, tá? Então, vai ter temperatura aqui em torno de 22 graus, a média. As chuvas no Nordeste se concentram mais entre ali, né, os meses de março até julho, então pega ali o período de outono e inverno. E as chuvas são bem abundantes, tá? No litoral do Nordeste. Então, de novo, né? Deixa eu explicar a vocês. O litoral do Nordeste chove e chove bastante. O problema é a região do sertão ali, região do Agreste, tá? O litoral do Nordeste, chamado Zona da Mata, chove pra caramba, tá, gente? E depois nós temos o clima subtropical, que é o clima nosso, tá? O clima subtropical é a maior amplitude térmica do Brasil. É a maior diferença entre o inverno e o verão, tá? Então a gente vai ter um verão bem quente e um inverno frio característico, tá? Que é consequência das massas polares que acabam fazendo incursões aqui, né, para a região do Brasil. Vamos lá. Clima por clima agora, tá? O primeiro clima, então, é o clima polar, que é o clima de alta latitude. Peraí, eu tenho uma pergunta. Pode Por falar? que aqui no clima subtropical, tipo, não neva como nos Estados Unidos, por exemplo? Porque lá não tem clima subtropical. Lá é clima temperado continental. Mas por que aqui no subtropical não neva? Tipo, Até neva, mas só nas regiões. nevar. É que tá, assim, ó. Vamos lá. Não sei se eu cheguei a explicar isso para vocês, né? Mas a região norte do planeta, o hemisfério norte, tem mais terra do que o hemisfério sul. Não sei se tu pode notar aqui nesse mapa. Tá? Então tem aqui, ó, a parte sul da América do Sul, metade da África aqui e a Austrália que perdido no meio do nada. O resto tudo é água. Agora, olha o hemisfério norte, olha a massa continental gigante que nós temos no hemisfério norte, que pega essa parte norte da África, toda. Então, no hemisfério norte, Lu, tu vai ter, então, a maior amplitude térmica. Então, no verão, vai ser um verão bem quente e um inverno bem frio. A variação de temperatura, então, é maior. Apareceu uma mensagem aqui que a minha internet está instável. Tá tudo certo? Tá travando um pouquinho, senhor, mas pode Tá, ir. tá. Então tá, vamos de novo, então. No norte, então, nós vamos ter uma variação de temperatura maior, tá? Então, o inverno, no caso do hemisfério norte, é mais rigoroso e o verão também, né? O verão ele acaba se tornando também uma temperatura então mais rígida, o verão mais quente, desculpa, né? Para nós aqui do comparativo, tu tem aqui o sudeste dos Estados Unidos, tá? Essa região da Flórida, Nova Orleans, parte do Texas e os estados aqui da Carolina do Sul, do Alabama, né? E aqui mais ao sul, aqui na região onde tem a foz do Rio Mississippi, que é onde tem aqui um pouquinho parecido com o clima nosso, tá? Mas é frio, o inverno é frio, mas não chega a nevar. A neve ela vai ocorrer já no clima temperado continental, tá? Numa região então de mais latitude, então tu vai ter uma temperatura mais baixa durante o inverno. No caso da região sul, né, a gente vai ter neve nas regiões mais elevadas, onde vai ter então a altitude como um fator então relacionado à queda de temperatura. Em alta altitude, tu tem um ar mais rarefeito, menos então a retenção de calor. Então a temperatura é muito baixa em alta altitude. Agora nessa região aqui sul, ela é um clima quente, ele é considerado um clima quente, que é diferente do clima temperado, que já é misto, e dos climas mais frios. Me fiz entender, Lu? Tu entendeu mais ou menos? Sim, senhor, entendi. Tá bom. Infelizmente, nunca vai acontecer aqui. Não, aqui na região metropolitana não.
tá? Agora na Serra é mais provável, né? O ano passado nevou. Nas férias do ano passado, eu lembro que na última semana teve uma nevasca forte aqui na Serra Gaúcha, né? Inclusive tem imagens ali do centro de Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Caxias, acabou nevando, pertinho, né? E eu tava em Floripa, né? Eu fugi do frio ano passado, né? Tava dando banda aqui. Não tá nevando aqui, eu tava dando banda lá em Canas Verdes, né? Tava na rodinha lá, né? No centrinho, tá? Isso é a questão, então, né, como eu te disse, que no hemisfério sul, por nós termos mais água, a temperatura é mais equilibrada. Então, a gente não tem nem tão quente, nem tão frio. Né? O norte é pior ainda que nós. Né? Mas vamos lá. Clima polar, então. Oi, Lu, quer falar alguma coisa? Sim, só. Mas, tipo assim, se no hemisfério norte neva e tal, por que que, tipo, na Itália não neva muito? Não, mas a Itália neva. Vamos lá de novo no mapa. Tá? Se tu pegar aqui o norte da Itália, ele está dentro de um clima temperado continental. Ó. Agora, já o Sim, mas, por sul da exemplo, Itália... em Roma. Roma, não. Em Roma, tipo, não neva. Não. Que Roma não neva. decepção, senhor. Por quê? Porque Roma está no temperado mediterrâneo. Então, aqui, o mar Mediterrâneo, ele vai fazer com que tenha, então, um equilíbrio de temperatura. A temperatura vai ser fria, mas não vai ter neve. Agora, a região do norte da Itália, aí sim, né? Tu pega ali Turim, Milão, né? Tu sabe quem é que mora em Milão, né? Eu já te mandei umas fotos dele, né? Sim, senhor, sim. Né, Vanessa? A Vanessa tá Ai, ligada também? isso. Ai, com certeza. Tá se espalhando a foto do guri. Não, mas ele é internacional, né? Não tem mais como... Não é prefechado também, né? Figura Então, pública, senhor, figura ele pública. é figura pública, exatamente, né? Então, né, ele é uma figura pública, então não tem nada para esconder, né? Mas eu achei legal passar à frente, passar adiante, né? Então, ali no norte da Itália, Coisa sim. boa, a gente tem que compartilhar, senhor. É Porque o verdade. hemisfério norte poderia compartilhar a neve com a gente, mas, né, eles não. São Então, voltando. capitalistas, né, fazer o quê? É. Não a divisão, né? Mas ele é bem socialista. Tá? Pá! Ele é bem de esquerda. Coisa boa, senhor. Não tem defeito, então. Ele é bem de esquerda. Como é que é, Vanessa? Que amado, senhor. Tá. Então, voltando aqui. O resto do pessoal tá apoiando, mas vamos embora. Gente, então o norte da Itália é um temperado continental, então tem neve sim, tá? Aliás, até no temperado oceânico às vezes acontece neve também, né? Na França já aconteceu neve, em Portugal é neve também, no norte de Portugal neva, tá? É frio, às vezes pode ocorrer neve, na própria Inglaterra também, tá? Então, pode ver que a latitude também é mais elevada, né? Então tá bem mais acima da linha do trópico. Então, isso também faz com que a temperatura seja mais baixa também durante o inverno. A incidência solar se torna menor, né? Isso propicia, então, a neve. A mesma coisa aqui do Japão, né? O Japão é uma ilha, né? É um arquipélago formado por 4 conjuntos de ilha, mas o Japão tem o norte da ilha, um temperado continental praticamente, porque é um inverno bem característico, mas o sul já é um clima subtropical, né? Uma temperatura um pouquinho mais elevada. Então, isso já é uma característica do Japão de ter 2 climas bem característicos, né? O norte, então, um pouquinho mais frio e o sul um pouquinho mais quente, em função, então, dessa continentalidade e maritividade, certo? Então, pode perguntar, tá? Se vocês quiserem perguntar, perguntem aí. Vamos dar, Não, tá? só eu tirei minhas dúvidas e compreendi. Muito bom, muito bem. Fico agradecido. Muito bom, senhor. Muito decepcionante, mas certo. Decepcionante que não neva aqui em Porto Alegre, esse, quer dizer. E nem em Roma. Nem Roma. Nem Roma. Não neva também. Tava dando uma pesquisada, deu, pô, em Roma não neva? Como assim? Não neva. Agora, já Isso nos é Alpes, triste. ali na parte do norte, neva. Né? Ali vai ter temperaturas mais baixas, sim. Ainda é a possibilidade. Mas vamos lá. Então é mais vantagem visitar Milão do que Roma. A não ser que ter segundas intenções, aí já pode ir, né? Claro, senhor. Eu vou ver ele mês que vem. Né? Eu vou ver ele mês que vem. Ele vai ter o aniversário da sobrinha dele. E a gente vai ir agora. Né? Floripa vai ser início de agosto. Né? Eu acho que eu vou me encontrar com ele. Tá? Se eu me encontrar com ele, eu vou fazer uma selfie e vou te mandar. Que bênção, senhor. Pode mandar. Eu compartilho com a Vanessa.
Gente, então aqui, ó, polar tem alta latitude, então, tá? Não há estação quente. A média do mês mais quente não chega a 10 graus, tá? Então, o máximo de temperatura que vai ter. E a média anual é em torno de 0 graus, tá? O clima polar, é óbvio, tal, acontece pela baixa incidência solar, que é muito inclinado, então a radiação então, é menor, né, nas regiões polares. As chuvas praticamente inexistem, e em função de uma alta pressão atmosférica com ventos divergentes, então não há entrada de massas de ar quente, então isso não provoca chuvas, tá? E forte albedo. O que é albedo? Albedo é o índice de reflectância de uma superfície. Então, superfícies claras, brancas, refletem até 95% da radiação solar. Superfícies escuras, como asfalto, tá, absorvem radiação. Tá? Então, isso acaba tornando a temperatura mais alta. Nas regiões polares, então, tu tem alto índice de reflectância. Tá? E aqui um climograma, então, de uma cidade na Groenlândia. Temperatura média, então, de menos 11 graus. Tá? E pluviosidade total em torno de 124 milímetros. Tá? Agora, aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. O climograma, ele é um gráfico que mostra, então, o índice pluviométrico mês a mês, o quanto que chove. Então, essas colunas azuis aqui, né, são, então, o índice pluviométrico. Então, vocês podem ver que no mês de agosto é o mês que mais chove e passa aqui dos 20 milímetros um pouquinho, tá? E 20 milímetros para nós, gurizada, é um, sei lá, entendeu? É 10 minutos de chuvas. E a temperatura no hemisfério norte sempre vai ser maior no meio, tá? Porque, obviamente, os meses mais quentes no hemisfério norte é o meio do calendário. É os meses de junho, julho e agosto. Se for no hemisfério sul, o gráfico de temperatura se inverte. Ele fica, então, com a boquinha virada para cima, tá, gente? Porque os meses de janeiro e os de dezembro é onde vai ter as maiores temperaturas, e os meses de junho, julho e agosto é os meses de menor temperatura, tá? Então, aqui, quando tem esse formato de gráfico, é hemisfério norte. Quando tiver outro gráfico virado com a boquinha para cima, então é hemisfério sul. Gente, clima de montanha é em regiões, então, de altas altitudes e nas grandes cadeias de montanhas, então, que a gente tem pelo mundo, tá? As precipitações, quando ocorrem em formato de neve. As temperaturas não passam dos 10 graus também, na média. E o fator determinante aqui, que é o frio, né, é o ar rarefeito. Tá? Então, tu tem menos retenção, menos propagação, então, de calor. Aqui eu peguei um climograma, tá, dos Alpes suíços. O que tu vai ter? Temperatura média em torno de menos 1,9 graus. Então, temperatura bem baixa, bem fria, tá? E pouco oscilante, ou seja, tem pouca variação térmica aqui, tá? E as chuvas bem distribuídas, com um pouquinho mais de chuva durante o período de verão. Só não sabe o que é verão, porque na Suíça é hemisfério norte, então o meio da tabela é verão, tá? Se fosse nas pontas, seria o verão para o hemisfério sul, tá? O clima temperado, e aí que eu falei para vocês, né? Ele está numa região entre os trópicos e as regiões dos círculos polares. Mas também nós temos outros tipos de clima, né? Dentro dessa região, chamada de zona temperada. Nós aqui no Brasil estamos, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul está dentro da chamada zona temperada, mas não é clima temperado, é clima subtropical. E o clima temperado, ele vai ter as 4 estações bem definidas, né? Então, isso é a característica principal desse clima. Subdivide-se em temperado oceânico, com pouca amplitude térmica, e o temperado continental, com grande amplitude térmica. Por quê? Aqui entra o fator continentalidade e maritividade. Como o mar é equilibrante térmico, ele demora para ganhar temperatura, mas também demora para perder temperatura. Então, no temperado oceânico, tem pouca variação de temperatura. Já no clima temperado continental, as regiões continentais ganham temperatura muito fácil e perdem temperatura muito fácil. Então, vai ter uma grande amplitude térmica, que é, então, o fator continentalidade. E aí, gurizada, deixa eu mostrar este climograma para vocês, que caiu na prova do Enem 2017. Tá? Enem 2017 perguntava, botou esse climograma na prova, tá? E perguntou, que tipo de clima... Não, a quem pertence esse climograma? Essa foi a pergunta. A quem pertence esse climograma? Gente, a questão era ridícula. Mas vamos lá. Primeira coisa, é hemisfério norte. Por quê? Porque o pico de temperatura acontece no meio da tabela. Ou seja, então nos meses de junho, julho e agosto. É hemisfério norte. Verão para o hemisfério norte. E as menores temperaturas é em janeiro e dezembro. Principalmente em janeiro, aqui, né? Que a temperatura chega de média de menos 10 graus.
E aí, na prova do Enem, caiu este gráfico, o mapa mundi, com as 5 cidades, que eram as alternativas. Meu, era só chegar e marcar. Então, tinha 2 cidades do Hemisfério Sul. Cidade do Cabo, na África. Vamos lá, primeiro, vamos lá. Gente, vamos às opções. Primeiro, tinha 2 cidades no Hemisfério Sul. Cidade do Cabo, na África, e Sydney, na Austrália. Gente, a temperatura média em janeiro é de menos 10 graus. Já começa a porcaria por aqui. Mesmo que tu não saiba se é hemisfério norte ou hemisfério sul, temperatura média de menos 10 graus não é na Austrália e não é na África do Sul. Tá errado. Agora, vamos ver as opções do hemisfério norte. Este gráfico representa Mumbai, na Índia, ou Barcelona, na Espanha, ou Moscou, na Rússia. Gurizada. E aí os alunos erraram e eu fiquei puto, eu briguei com eles. Falei, gente, pelo amor de Deus, temperatura de menos 10 graus, inverno. Como é que vocês ficaram na dúvida entre Barcelona e Mumbai, e Moscou? É Moscou, gurizada, pelo amor de Deus. Né? Eu fiquei bravo. Ah, senhor, teve gente que errou. Aham. Ah, conseguiram. Sempre tem. Conseguiram. Essa questão é a questão do Enem 2017. Tá? E aí eu falei, gurizada, com temperatura de menos 10 graus, vocês imaginam que a Índia, a galera neva. Que Barcelona, na Espanha, neva. Você pode levar, mas é uma vez lá, né? Sei lá quando. Meu, não tem. Não tem. E aí eu... Bom, enfim, né? Mas enfim. E aí depois eu expliquei para o gurizada. Gente, primeiro que é hemisfério do norte, que o maior pico está no meio. Então, Cidade do Cabo e Sydney, esquece. E aí vamos para o hemisfério norte. Daí as 3 opções do hemisfério norte era a Mumbai, na Índia, Barcelona, na Espanha e Moscou. Eu falei, gente, era olhar para o gráfico e marcar. Mas tudo bem. Né? Tudo bem. E aí aqui, este é um clima temperado continental. Temperado continental, com grande amplitude térmica. Gente, temperatura em janeiro vai de menos 10 graus de média para quase 20 graus de média no verão. Uma amplitude térmica aqui, em média, de 30 graus. 30 graus de média entre o verão e o inverno. Tá? E agora vamos para Londres. Desconfigurou aqui. Bom, mas enfim, dá para entender. Gente, Londres é clima temperado oceânico. Vocês podem ver que não tem temperatura negativa. Tá? O mês de janeiro aqui, ó, a temperatura baixa um pouquinho dos 5 graus e no verão passa um pouquinho dos 15. Ou seja, a temperatura aqui de amplitude de 10 graus. 10 graus, né? Temperatura média de Londres é de 9,6. Temperatura média de Moscou é de 5. Claro, metade da temperatura, beleza? Né? Mais ou menos. Mas olha aqui, gurizada. Aqui. Olha o pico de temperatura. No meio aqui, janeiro, desculpa. Junho, julho, agosto, tá certo? Mas, 10 graus de amplitude térmica aqui. E lá, em Moscou, é 30 graus de amplitude térmica. Né? Tu vai de menos 10 no inverno para 20 no verão quase. E aqui tu vai de 5 no inverno para um pouquinho acima dos 15 no verão. Tá? Então, é baixa amplitude térmica. Clima temperado, então, oceano. E aí viemos aqui para o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é, então, um clima que ele é muito parecido com o clima tropical, mas ele apresenta características como, por exemplo, né, menores índices pluviométricos que o clima tropical, e as chuvas estão concentradas no outono e no inverno, diferente do clima tropical, que é chuva no verão e inverno seco. Tá? Então, aqui tu vai ter um verão quente e seco com inverno chuvoso. Então, inverte. E aqui, Valência, na Espanha. Valência é uma cidade, então, no sul da Espanha, uma cidade portuária, inclusive. E olha só, gurizada, a média de temperatura de 17,8. Tá? Então, Valência hoje é melhor de morar, né? Já Moscou, lá, a temperatura de 5 graus, eu não queria namorar lá, não, tá? Índices pluviométricos em torno de 450 milímetros, precipitações total, né? 453 milímetros aqui. E aqui tu vai ter, então, né, gurizada, olha só, o pico de temperatura que vai ser aqui em agosto, né? Julho e agosto, é quando tu vai ter, então, um menor índice pluviométrico. Então, olha como inverte.
né, tu vai ter então aqui, né, a queda no índice pluviométrico e o aumento de temperatura. Por isso que é um verão seco, tá? Verão seco com um outono e um inverno mais chuvoso, tá? Depois, quando começa a ganhar temperatura, o índice pluviométrico cai. Este é a característica típica de um clima temperado, mediterrâneo. E aí eu vou voltar lá no mapa de novo para a gente entender aqui onde é que está o clima temperado mediterrâneo. Então está no entorno aqui do mar Mediterrâneo, obviamente. Também está aqui na Califórnia, no Chile, na África do Sul e também aqui, ó, no sul da Austrália. Então o que tu vai ter é um verão seco com inverno chuvoso, tá? E baixo índice pluviométrico, tá, gente? Vou voltar lá. Tá, eu estou no clima de Bagé aqui. Peraí. Tá. Aí viemos aqui para o clima subtropical. O clima subtropical é o típico da na região sul do país, né? Apresenta chuvas, então, que se distribuem pelo ano todo, chuvas regulares. Então, a gente não tem período de seca, tá? Nossas chuvas são bem regulares o ano inteiro, embora um pouquinho maior de chuvas no verão. Os nossos índices são bons, pluviométricos, em torno de 1.250 milímetros, tá? Claro, não se compara com o equatorial, que é 2.000 milímetros, né? Mas a gente tem um bom índice de chuvas. E a maior amplitude térmica do país. Tu vai ter, então, um verão quente. A gente viu isso agora na pele, né? Em janeiro a gente teve temperatura de 42 graus em Goiânia. E hoje de manhã, por exemplo, estava a sensação térmica de -3 em Vacaria, né? Então, cara, é o Rio Grande do Sul, né? Céu, sol, sul, tá recordo. Mas, enfim, a variação de temperatura, então, é muito grande entre inverno e verão. E aí a gente vai ter uma média anual aqui em torno de 18 graus. É baixo. É a menor temperatura média, né, do Brasil, por exemplo, tá? Com relação ao clima subtropical. Curitiba também desconfigurou um pouco aqui, né? Mas enfim, vamos lá, gurizada. Olha a amplitude térmica aqui. Tá? Olha essa concavidade aqui no meio. E é isso aqui, gurizada, pelo amor de Deus, tá? É um climograma do hemisfério sul. Tá? Tu vai ter a queda de temperatura no meio do calendário, né? Ou seja, no junho e julho é onde tu vai ter menor temperatura. As chuvas, vocês podem ver, tem o ano inteiro. Não tem, então, um período de seca, né? As chuvas são bem regulares o ano inteiro. Um pouquinho mais no verão, né? Então, tu pode ver que dezembro aqui é 150 milímetros e janeiro aqui passando de 150 milímetros, tá? Aí depois vai ter um mês mais seco aqui, que é o mês de agosto, com 60, 70, né, milímetros mais ou menos, tá? Mas tem chuva o ano inteiro, né? Não tem um mês assim secão, tá? Né? Olha o clima de Bagé, Pirapoqueira, né? Bagé, né, gurizada, vai ter uma amplitude térmica também bastante significativa, tu sai lá de 25 graus em janeiro, tá? Para a média de quase 10 aqui em junho. Então tem uma queda de quase 15 graus, né? De média, de mais ou menos, né? Tô chutando aqui, arredondando, né, gurizada? Mas é uma amplitude térmica de 15 graus, isso é bom, né? Então significa que nós temos um clima aqui característico de subtropical, tá? Com uma amplitude térmica bem característica, tá? Tá faltando aqui. Sumiu algum slide aqui? Não, sumiu não. Acho que tá em branco. Mas enfim. O clima tropical é o clima predominante no Brasil, tá? A gente tem duas estações bem definidas. A estação chuvosa no verão e a seca no inverno. Pouca amplitude térmica. A temperatura quase não muda, tá? É flat praticamente o ano inteiro. A temperatura média anual é de 22 graus, diferente aqui do nosso clima, que é um clima, então, em torno de 18 graus. E índice pluviométrico bom, em torno de 1.500 milímetros. Só que a chuva só acontece no verão, tá? Vamos ver um climograma aqui da região tropical, vocês vão entender. Goiânia. Está desconfigurado, mas dá para entender aqui, né? Porque o que importa é o gráfico em geral, né? Então, olha só, a temperatura quase não muda, vai em torno de 25 para 20 no inverno, 25 no verão ali, né? Aqui no inverno, aqui 20 graus, então 5 graus, mais ou menos, de amplitude térmica, tá? Pouco. E a temperatura não baixa de 20. Isso é importante, né? Mas olha a concavidade aqui usada de chuvas. Isto é um clima tropical típico, tá? Então tu vai ter aqui um verão com índices acima de 250 milímetros. Olha aqui que é dezembro e janeiro. Mas olha lá o verão, o inverno, né? Tu vai ter aqui junho, julho. Julho quase não chove. É zerado, tá? E este
este aqui é onde está o perigo, né? Porque no caso deles ali, do região do Cerrado, eles têm essa estação seca bem marcada. E aí é onde a galera bota fogo, né? A galera taca fogo no pasto para renovar pasto, e aí acaba tendo problemas, né? Porque se fogo se perde o controle, tá? Tem o dia da queimada, tem o dia do fogo, que fizeram ano passado, no ano retrasado, não sei o que foi. E aí o fogo se perde o controle, entra em áreas de preservação ambiental. Teve o ano passado, se não me engano, teve uns boca aberta que entraram lá num parque lá, acho que foi em Goiás, cara, que os caras fizeram uma fogueira, os caras acamparam e fizeram uma fogueira. E aí o fogo se perdeu o controle, tinha muito vento. E aí tiveram que chamar bombeiros, cara, dias, os caras combater incêndio, né, por causa de umas fogueiras nos boca aberta. Eu viajo também, pego estrada bastante, tá, gente? E vou aqui, dou aula em Osório, né? Já dei aula em Sapiranga, dei aula 5 anos em Sapiranga, dei aula em Camaquã, dei aula em São Sebastião do Caí, dei aula em Taquara, tá? E eu vejo na estrada direto, tá? O pessoal que fuma e joga o cigarro pela janela. E aí tá de Derby. noite, provavelmente, né? Provavelmente. E aí, então, as pessoas, elas pegam e simplesmente jogam aquele cigarro pela janela, aí dá aquelas fagulhas, né? Aquelas faíscas, tu não sabe o que que é, e aí é a bituca de cigarro, tá? E aí o cigarro, ele vai para beira da estrada, carregado ali pelo vento, os próprios carros estão passando, e aí começa o incêndio ali na beira da estrada, tá? Então, isso acontece muito no interior do Brasil, mas não significa, tá, gozado, que o fogo seja provocado só pelo homem. Ele pode ser provocado por um raio, talvez. Né? Se tiver um raio, uma descarga elétrica em um ponto seco, ele provoca um incêndio. Tá? Pode ser numa árvore ou numa vegetação mais seca. Tá? Então, a queimada ela pode ser natural. Tá? Antigamente, né, tá, falando que infelizmente, né, antigamente os carros tinham cinzeiro. Agora não tem mais, né? Eu tinha um Clio, né? Fiquei 10 anos com o Clio, né? E o Clio tinha cinzeiro. Era muito engraçado, né? E tinha um acendedor aquele, que agora nem existe mais, né? A tomada, né, a tomadinha 12 volts ali para te carregar o celular, ou tem ali, né, a entrada USB direto. Meu carro tem os dois, né? Tem a entrada USB direto e tem a tomadinha 12 volts. Mas antigamente era o cinzeiro ali, né? Tu apertava o botãozinho aquele, né? Daí depois saltava o botãozinho, daí tu tinha ali o negocinho quente ali, né? Tu usava para acender o cigarro. E tinha o cinzeiro, que era bizarro, né? Bizarro ter cinzeiro no carro, né? É um carro de 2003, né? Que era meu Clio, meu Clio 2003, né? E agora não existe mais, né? Então o que a galera faz com a bituca de cigarro? Joga pra fora. Joga pra fora, botou, é simples. Joga pra fora, né? Joga pra janela, né? E, né, cara, e é uma pena, né? Porque isso vai causar incêndios, vai causar problemas ambientais depois. Gente, clima tropical úmido ou tropical atlântico é um clima, então, do litoral brasileiro. Tá, gente? Então, esse clima aqui, ele pega lá do Rio Grande do Norte e vai até o litoral de São Paulo. Mas, olha só, as temperaturas médias são altas, em torno de 25 graus, tá? Índice pluviométrico em torno de 1.200 no litoral do Sudeste a 2.000 no litoral do Nordeste. Hã? O senhor está me dizendo que o litoral do Nordeste chove mais que o litoral do Sudeste? Sim, vocês vão ver isso, tá? E as chuvas, então, concentram-se no outono e inverno no litoral do Nordeste e primavera e verão no Sudeste. E aí agora vai cair os butiá do bolso de vocês. Gente, 2 climogramas aqui, um climograma de João Pessoa, na Paraíba, e um climograma do Rio de Janeiro. E aí, João Pessoa chove mais que o Rio de Janeiro, tá? E é isso que eu falo para vocês. O Nordeste, o litoral do Nordeste chove bastante. O problema é o interior, tá? A parte do semiárido, a região como é que eu disse para vocês, da Caatinga, ali onde está o sertão, onde está o agreste. Ali que é o problema, tá, gente? Então, vocês não fiquem surpresos, né? Quando estou dizendo para vocês que o litoral chove, do Nordeste chove. Tem umas questões que caem isso, né? Uma aluna foi fazer um exercício e aí estava falando sobre Salvador. E aí ela não acreditou, assim. Ela falou, senhor, mas eu não entendi essa questão. Eu falei, Salvador é clima tropical úmido. Daí ela, mas Salvador não é no Nordeste? Eu falei, é. Ela, mas chove no Nordeste? Eu falei, o seu litoral do Nordeste chove pra caramba.
Inclusive, né, se vocês estão acompanhando a mídia, a TV e tal, né, as notícias nacionais, os caras estão sofrendo lá com cheias, com deslizamento de terra, né, com queda de barreiras, soterramento. Morreu 100 pessoas lá, se não me engano, acho que foi no Recife, né, na região da Zona da Mata lá, tá? Então, cara, lembrando, o Nordeste chove bastante, o litoral do Nordeste chove bastante, tá? Mas as chuvas, como eu disse para vocês, são mais concentradas no outono e inverno. No Rio de Janeiro, a temperatura ela tem um pouquinho mais de variação, ela queda um pouquinho aqui, né? Que é o litoral do Sudeste. Ela queda um pouquinho aqui no inverno, mas, meu, nada assim do absurdo, né? Vai ali em torno de 27 graus no verão para 23 no inverno, então 25 graus também de diferença. E assim, ó, no Rio de Janeiro, se caiu abaixo de 20 graus, você fecha a cidade, né? Os caras evacuam, né? Teve uma colega da minha esposa que veio semana passada aqui dormir aqui em casa, ela pegou todas as cobertas que tinha aqui e estapou, né? E ela é do Rio de Janeiro, assim, ela é gaúcha, mas tá morando no Rio de Janeiro, então ela tá desacostumada com frio, né? E eu tive no Rio de Janeiro, eu vi lá isso, cara, né? A galera encasacada com 20 graus, assim, né? Tipo, acabou o mundo, acabou o planeta. Vamos lá. Olha só, Maceió, Alagoas. Olha como chove bem aqui, né? Nos meses, então, de agosto, não, desculpa, abril, maio, junho, né? Que é o outono e inverno, aqui é o período maior de chuvas. Aqui a amplitude térmica está um pouquinho mais elevada, né? Vai de 30 graus aqui em dezembro para em torno de 23, 22 aqui em julho, né? Então tem uma quedinha boa de temperatura, mas não baixa de 20. Tá? 23 aqui de média mínima, né, no inverno, e no verão vai a 30 graus, né? Então, Maceió, Alagoas aqui. Tropical de altitude. O tropical de altitude é o seguinte, o relevo, né, por causa da altitude, é o fator predominante aqui para explicar as temperaturas. Temperaturas baixas, em torno de 17, 22 graus. Eu vou mostrar para vocês um climograma aqui que tem 15 graus, né, que é a cidade mais alta ali da região de São Paulo. Tá? Então, os índices pluviométricos bons, em torno de 1.500 milímetros anuais, tá? E predomina, então, nas regiões altas do Sudeste. E aqui o clima de Belo Horizonte é um exemplo que eu trago para vocês, tá? Olha só, Belo Horizonte, então, tem uma temperatura que cai abaixo de 20, mas no verão não sobe muito, ó. No verão aqui vai ter uma temperatura em torno de 23 graus aqui, né? Mais ou menos, 24 graus. E no inverno, beira aqui os 15. Não, beira os 15 não, beira os 17, né? 17, 18. Tá? Então, a amplitude térmica boa, pequena, né? Não muito grande, tá? Mas que tem aqui um clima, então, como disse para vocês, né? Mais ameno. Agora, olha as chuvas. Olha o que chove em dezembro, tá? Em Belo Horizonte. Chega a 300 milímetros. E olha o inverno, tá? Não chove quase nada. Então, aqui, ó, é uma concavidade bem característica, né, gente? Um inverno bem seco, um verão bem chuvoso. Então tem essas duas características bem marcadas, né? Tanto que Belo Horizonte, meu Deus, chega em dezembro, cara, assim, ó, o cursinho, vocês vão se lembrar de mim durante um bom tempo ainda, né? Sobre algumas coisas. Vocês vão ver reportagens em dezembro falando sobre as enchentes em Belo Horizonte. Anota aí, tá? Anota aí. Isso é batata. Eu sei que vocês vão fazer a prova, vocês estão sendo treinados para fazer a prova. Mas, cara, é batata isso, né? Chega em dezembro, em Belo Horizonte, cheias, chuvas e arroz transbordando. Aqui, Campos do Jordão, né? Eu falei para vocês que... Opa, acabou o nosso período. Campos do Jordão, temperatura média de 15 graus. Campos do Jordão é a cidade mais alta lá de São Paulo, né? Então, vai ter aqui uma temperatura média baixa, né? 18 graus em janeiro, 12 graus em junho e julho. Chuvas em torno de 339 milímetros em janeiro, com 38 milímetros em julho. Olha como cai aqui, né? No caso, a pluviosidade e a temperatura até que se mantém mais ou menos estável, né? Mais fria, uma cidade fria, tá? Campos do Jordão, para quem nunca ouviu falar, é tipo a Gramado de São Paulo, tá? Tipo a Gramado de São Paulo, assim, uma cidade alta, 1.600 metros, né, de altitude. Alguém conhece lá? Alguém já foi? Não? Não, senhor. Não, eu nem posso ir também, né? Eu não tenho Isso. roupa, porque eu não tenho camisa polo e sapatênis, né? Então, para ir lá, Bom, seria complicado. daí tem que ter esse tipo de roupa, e nem aquele blusãozinho, aquele pullover, aquele para amarrar no pescoço, assim, né? Pra fazer um nozinho aqui, assim.
ela assim, então não tem. O pior eu não de posso- tudo é o sapatênis, só. É, o sapatênis é foda, né? Gente, então é o seguinte, ó. Semana que vem a gente continua. Semana que vem, então, eu vou tratar com vocês de continuar falando sobre os climas e vou falar com vocês sobre alguns problemas climáticos, tá? É o Ninho, Laninha, tá? Eu vi que tem no livro aqui de vocês, não lembro onde, tá? Mas eu vou falar de El Ninho, Laninha, efeito estufa, chuva ácida, tá? Algumas coisinhas assim relacionadas, tá? Por enquanto, dúvidas, perguntas, esclarecimentos, xingamentos? Por enquanto, nada, Sor. Então tá bom. Só agradecimentos. Muito obrigada pela aula. Muito obrigado. Eu que agradeço pela presença, pela atenção, tá? Boa noite, Thay, tudo bem? Então, valeu. Boa noite, Sor. Boa noite, Vanessa. Se Boa cuida. noite, Sor. Até semana que vem. Pode deixar. Boa noite, Luísa. Até semana que vem, então, a gente tem aí mais 2 aulinhas, então, antes das férias. Aí, realmente, é 100% férias. Tá bom, gente? Beijo pra vocês, então se cuidem e boa noite.